Estamos aqui em mais um Conexão Aberta. Hoje com a minha grande amiga, Camila Guimarães. Camila, muito obrigado por você ter aceito o meu convite. Nosso podcast hoje vai estar cheio de emoção, porque a Camila tem várias histórias para contar sobre a mulher preta. A Camila tem um currículo invejável, viu, Camila? Eu sou muito sua fã. Obrigado por estar aqui, por aceitar nosso convite. E eu não vou te apresentar. Eu quero que você se apresente, eu quero que você conte quem é a Camila. Primeiro, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Sucesso esse podcast. Vamos lá. Camila é uma mulher negra, mãe de gêmeas, formada em Direito, gestora pública atuando em mais de 10 anos aí no governo do estado de São Paulo, empreendedora, conselheira em formação, logo estamos aí, conselheira 101 também, Fundação Dom Cabral. E no todo mais, brinco que desde 2018, a partir do momento que eu participei de um programa de aceleração de carreira para mulheres negras, tive outra visão de mundo e outra visão de mulher negra enquanto liderança. Então, essa sou eu hoje, transformada depois de 2018. Então, vamos falar da Camila depois de 2018, mas eu vou também falar de antes, mas aqui. Camila, depois de 2018, uma mulher negra transformada com um programa de aceleração de carreiras. O que foi esse impacto na sua vida, Camila? Esse impacto foi, em 2018, eu tinha assumido a primeira diretoria dentro do governo do estado de São Paulo, e eu tinha um incômodo... A sua primeira diretoria, mas diretoria do quê? Eu sou curiosa, eu gosto de saber. A minha primeira diretoria, mas eu quero saber do que essa diretoria. Diretoria financeira, a gente cuida da área de saúde, de uma secretaria de administração dentro da segurança do estado de São Paulo. E aí eu assumi a diretoria financeira, eu tinha 29 anos, e depois de uns 8 meses eu senti um incômodo, aquela vontade de tipo, o que eu tô fazendo aqui? Tô no lugar errado, na hora errada. Isso não estava se sentindo à vontade naquele círculo que você estava trabalhando. E aí um grupo, era o grupo de profissionais negros, falaram não. Aí abriram minha visão e tipo, você precisa entender que o lugar que você está, ele foi feito para você. Você faz parte desse todo e você não tem que só chegar, você tem que abrir caminhos, permanecer, porque o mais importante do que você chegar numa diretoria é você permanecer e continuar. E se sentir ali em casa, né? E se sentir em casa, pertencente àquele momento, àquela situação. Porque o grande problema... Eu vou te fazer uma pergunta. Por que você não se sentia pertencente àquele local? Hoje eu posso dizer, antes eu não entendia. E esse programa de aceleração fez eu entender isso. Abriu seus olhos. Porque eu era mais nova, a única negra, recém-formada, atuada, e eu tinha acabado de chegar na secretaria. Então foi todo um contexto. E eu fui ter essa visão após uma mentoria. Então eu falo muito, hoje eu sou mentora também de vários grupos, porque eu vi a importância de mentorar outras mulheres, com certeza as mais jovens também, para fazer parte de um processo que a gente sabe que, enquanto mulher negra, não é um trajeto difícil, um trajeto fácil, a formação executiva. Então, você tem que passar, se você tem que atuar, eu penso muito assim, você tem que atuar de forma estratégica para você alcançar novos voos. Então, mas você não se sentia pertencente àquele local, não só pela sua idade, porque você... Quantas negras tinha naquele local? Além de você, então, na diretoria. Então isso te causou um impacto? Sim. Só que eu não via isso. Então a mentoria fez eu enxergar isso. Eu achava que aquele lugar não era para mim. Mas por que não era para mim? Porque eu não tinha referências. Então, gostei dessa palavra. Então, a falta de referência te fez se sentir não pertencente àquele local? Sim. E aí, quando eu falo que em 2018 eu fui transformado, porque eu participei do acelerador de carreira do Grupo Mulheres do Brasil. E aí eu vi diversas meninas mais jovens do que eu, querendo cargos, buscando uma ascensão profissional, em cargos em que eu já estava nesse cargo. Que você estava ocupando, você estava ali, era uma mulher preta empoderada, estava ocupando aquele cargo, e mesmo assim... Tava se sentindo um peixe fora d'água.
E aí, nesse grupo, eu entendi o porquê e a importância da gente estar. Então foi um impacto. Foi um impacto pra você, né? Isso. Um marco na sua vida que trouxe uma outra Camila. E aí, dali pra frente, eu pensei minha carreira de forma estratégica. Hoje eu tô como chefe de departamento. Então, já fui diretora administrativa, já fui chefe de divisão e hoje eu tô como chefe de departamento. Chefe de departamento, de qual departamento, Camila? Departamento administrativo. Então, eu sou responsável por gestão de pessoas, logística, finança, administração e orçamento. Então, Camila, mas sabe o que me causa um impacto? Que você fala assim, olha, eu não sou pertencente àquele local. Mas você vem de uma família muito forte. Sim. Né? Eu posso Foi a falar base. com propriedade porque eu tive a honra de conhecer a sua família, né? Nós temos histórias juntos. E você vem de uma família muito forte, que tem isso imbuído em si, Sim. né? E que sempre se achou pertencente a qualquer local. E como você... Eu brinco muito que para mim flui. Talvez essa minha formação é isso. Não que eu não me sinto, posso dizer assim, não é que eu não me sinto pertencente. Naquele momento você, naquele momento você se tinha sentiu. alguma coisa ali que estava me incomodando. Uma barreira? Mas a minha formação familiar foi que a gente todo o espaço é possível pra gente. Meu pai sempre foi muito forte nisso. Então, tipo, Sim. qualquer lugar que você quiser chegar, você pode chegar. Não tem isso. E aí eu acho que a visão do todo também pra gente, e isso não impede. Eu acho que o fato de eu ter chegado até a diretoria veio muito dessa formação. E achar que, tipo, nada disso me impede de chegar onde eu quero chegar. A busca, né? A busca. Então, a família, a nossa base, né? A educação. Então, com a educação, minha família também sempre foi muito forte. Então, tipo, o estudo pode transformar a sua vida. Então, eu até hoje estudo. O estudo faz parte de tudo. Ah, isso mesmo. Você acredita que o estudo pode transformar a vida das pessoas? Sim. Por quê? Porque eu acho que eu tive acesso a muitas coisas que o estudo me proporcionou. Então, tipo, através do estudo, eu conheci 5 países. Hoje eu estou na Universidade de Colômbia. Pelo estudo também, sou bolsista 100% da Fundação Tid Setúbal. Então, é um programa de desenvolvimento de liderança de mulheres. E a gente forma uma rede global. Então, tudo isso foi através do estudo. Então, o estudo, para mim, abriu diversas portas. Você falou que está na Universidade de Colômbia, eu vi até, ia te perguntar sobre isso. O que isso mudou? O que isso trouxe para Camila? Isso me trouxe... Um tempo atrás, eu decidi que eu queria estudar em universidades boas. E a Universidade de Colômbia é uma das melhores do mundo. E estava dentro dos meus planos fazer um curso dentro da Universidade de Colômbia. Qual que é a referência para você na Universidade de Colômbia? Você fala assim, é uma das melhores do mundo. Então, como várias pessoas, né? Vamos ver o que a Camila está dizendo. Conta uma referência dessa universidade para que as mulheres pretas, né? Essas mulheres fortes, guerreiras, essas meninas que estão chegando, e as que já chegaram como eu, né? Que eu já cheguei faz tempo, né? Mas as que estão chegando, quando eu falo cheguei faz tempo, por causa da idade, viu, gente? E as que estão chegando agora, e as que, como eu, que estão começando de novo. Tem pessoas, né, na minha idade que estão começando de novo. E qual que é a referência dessa universidade? O que ela trouxe na vida da Camila de novo? Para mim, ela trouxe, eu vou dizer assim, referências, pessoas. Eu tenho uma colega que é de faculdade, que ela foi para lá. Então, para a gente não ter uma referência tão longe, quanto, tipo, eu sei que a escola é a faculdade em que o Obama se formou, então tem toda essa referência. Mas uma referência mais próxima. Então, eu tenho colegas que se formaram lá, foram lá para estudar, fazer extensão universitária. Então, a Camila Morena é uma referência para mim. E ela divulgou a Camila Morena. Ela é uma referência para mim, que foi a primeira vez. Foi a referência mais próxima que eu tive que se formou nessa faculdade. Então, quando eu cheguei lá, outras 2 colegas que moram hoje nos Estados Unidos falaram que já tinham se formado lá. Então, eu acho legal trazer referências não tão distantes, mas próximas da gente. E que a gente, às vezes, não conversa. Então, tipo, essas 2 minhas colegas só foram me falar que tinham feito a extensão universitária em Colômbia quando eu estava lá. Quando você postou. Quando eu postei, quando você gente, contou. cheguei, consegui. E eu também não falei para ninguém que isso era um sonho.
Então, é bem isso, a comunicação também entre a gente tem que ser um pouco mais presente, sabe? A gente falar de sonhos, falar de objetivos. E Mas aí que a quando a gente Camila chegou, compartilha. a Camila mostrou. Sim. Porque muita gente chega e não mostra. Então a Camila chegou e mostrou, olha, eu tô aqui. E o que é a Universidade de Colômbia lá? O ensinamento? O que ele tá trazendo na sua vida? Você já acabou o curso lá ou ainda tá? Não, não. A formação acaba no final desse ano. Então, agora ele tá, fora a rede potente de mulheres que ele traz, ele abre a visão da gente de negócio, de mundo, de gestão. Então, você tem todo de posicionamento também. Posicionamento? Oh, que interessante. Muito. Ah, então dá até vontade já de conhecer algum curso lá, Não, porque vamos, posicionamento, eu gosto Vamos. dessas É uma histórias. rede muito boa para você se formar visão, valores, referenciar todos. E essa turma que eu estou é onde tem a maioria de mulheres negras. Então, é mulheres negras, indígenas. Foi a primeira vez também que eu tive o acesso real a mulheres indígenas. Ao contato com mulheres Contatos indígenas. indígenas. E aproveitando que você está falando de mulheres indígenas, qual que é a visão que você tem desse povo tão tradicional, tão importante para a nossa cultura, que na verdade, eu vou até depois você pode até me indicar uma pessoa indígena, uma mulher indígena para vir falar, sabe por quê? Porque é um povo tão importante na nossa vida, na nossa cultura, e que não é um... Sim, temos bastante. E que as pessoas não falam muito dos indígenas, né? Falar dos indígenas lá de uma forma distante, como se eles estivessem longe. Não, eles estão aqui, na nossa realidade, vivenciando conosco bem próximos. diariamente. Bem próximos. Então, lá eu tive acesso a duas mulheres extraordinárias, que é a Ellen Ascioli e a Rayane também, uma da ONU, outra do Banco Mundial. Então, são referências e são mulheres muito atuantes. Então, eu digo que esse curso ele trouxe para mim uma visão diferente de negócio, de formação executiva também. Hoje sua visão de mundo, então mudou. Sim, ela ampliou um pouco mais. Eu vi que além de Colômbia, eu vi você também nos Estados Unidos. Sim. Estados Unidos, Finlândia, Estônia. Mas o curso, eu vi você Finlândia. estudando esses dias lá. Passear é uma coisa, mas estudar é outra. O que você estava buscando nesse curso? Esse a gente teve a imersão direta na universidade nos Estados Unidos foi voltada para o desenvolvimento e autoconhecimento dos gestores. Então, a gente teve sessões de autoconhecimento, desenvolvimento, análise dos seus potenciais enquanto gestor, que a gente tem mais de 32 potenciais e pontos fortes. E a gente, eu tinha uma dificuldade tremenda de falar quais eram meus pontos fortes. E qual é um dos pontos fortes? É que a Camila tá falando, eu tinha dificuldade de falar dos meus pontos fortes. Qual que é um dos pontos fortes da Camila? Ela pode falar. A escuta. E para mim não era um ponto forte. A escuta e a conciliação. Que seria eu sou muito conciliadora, eu gosto muito de escutar antes de tomar qualquer decisão. Isso para mim não era um ponto forte. Então, na gestão a gente tem que tomar algumas decisões. E eu gosto de escutar o todo antes de tomar a decisão. E isso eu via para mim como não sendo um ponto forte. E aí, nessas sessões em Colômbia, eu identifiquei que sim. E você ser conciliadora e escutar o todo, isso são pontos fortes na gestão, para você não tomar uma decisão sem ouvir o todo, sem ter a empatia, saber e se posicionar também, vendo a realidade, analisando o cenário no todo. Ah, tá. Camila, hoje você falou que é uma área de gestão, mas diretamente a sua gestão é de que segmento do governo, do Estado? Hoje eu estou no segmento da segurança, trabalho na Secretaria da Administração Penitenciária, na Coordenadoria de Saúde. E quando a gente, não vou adentrar muito ao mérito, mas quando você fala de gestão penitenciária, vou fazer uma pergunta que não tem como, né? Qual o número maior de mulheres que estão no setor penitenciário? As mulheres negras são 62% da população prisional nível Brasil. Esse índice é muito importante. Sim. 62% são mulheres negras.
E nós somos mulheres negras, somos 51% da população, 28% de cargos de direção e somos a base da pirâmide. Então, a gente precisa, eu penso assim, se 62% da população carcerária são mulheres negras e os crimes geralmente são tráfico ou abandono. Então, é a falta de oportunidade, na minha visão, para diversas mulheres. Então, a gente tem que mudar um pouco também e trabalhar essa movimentação para que a gente consiga inverter ou balançar um pouquinho essa pirâmide, sabe? Nossa, eu sou advogada, então, né? Quando você fala, eu não vou falar do crime de tráfico, eu vou falar do crime de abandono, que eu acho que é forte. É onde É um ficam as assunto, oportunidades. é um assunto que nós não podemos deixar de falar sobre isso. Quando você fala de abandono, você que tá ali lidando diariamente, né? Que eu, na verdade, tô uma forma distante, porque por causa da minha profissão, mas ali, esse abandono, o que vem ser esse abandono? Explica pra gente um pouco sobre esse abandono, porque isso é importante, sabe por quê? Porque isso vai mudar a visão de algumas pessoas. O que é esse abandono, Sim, Camila? tem alguns crimes, vamos dizer assim, a falta de oportunidade, acesso à mulher. Um dos outros pontos também que eu acho que dá para falar é que muitas das mulheres em situação no cárcere, elas são mães, são sozinhas. E uma vez que ela está no cárcere, a taxa de abandono é em torno de 60% a 70% também. Isso é isso que eu queria ouvir. E aí ela perde o filho, porque ela é mãe, quem cuida do filho, o filho vai para assistência. Para uma instituição. E ali segue vamos dizer assim, ela Sozinha. acaba perdendo sozinha. E aí a gente já sabe as consequências diárias, né? Hoje eu atuo na saúde, na área administrativa, não tanto focado na população, mas os dados são públicos, o Infopen divulga todos esses dados, e a gente sabe que isso vira um ciclo dentro da roda da sociedade. Um ciclo vicioso, né? Esse abandono, na verdade, é pela falta da oportunidade da mulher negra, né? Vamos falar de mulher negra, a falta da oportunidade, e aí ela cai no sistema carcerário, aí a família abandona, o companheiro abandona, ela tem um filho. Fica sozinha. Esse filho... O filho vai por uma doação, vamos falar dessa forma, né? Que não tem outra, né? Porque tem um período, se a família não vai atender, vai para a instituição. Mas a maior parte do tempo nessa instituição acaba virando uma doação. E aí vira um ciclo vicioso. Ou às vezes o filho fica lá jogado na instituição e a gente já sabe o que vai se transformar futuramente, infelizmente. Você já teve acesso a conversar com alguma pessoa que tenha esse abandono, independente de tipificação criminal? Vamos falar como uma mulher preta que está ali no sistema carcerário, se sentindo abandonada, sem dar nomes, nada, mas assim, o abandono da mulher preta. Já conversou com alguma? Não, diretamente não. Por que? Nunca teve coragem? Qual que? Não, até um tempo atrás eu estava falando com uma colega que a gente está tentando instituir algumas formas de contato, porque o meu contato é mais com os servidores. Então, eu atuo mais com os servidores do sistema. Então, e aí a gente está tentando desenvolver, ela está fazendo formação cultural, e a gente está tentando desenvolver alguma atividade voltada para as mulheres dentro do sistema. Mas você nunca teve curiosidade? Nunca teve uma curiosidade? Porque eu sou uma pessoa curiosa, né? Não, falar que não tem curiosidade, sim, bastante. Porque a gente vê muitos dados. Para saber o que levou, o que chegou, por que está ali, porque o abandono. Sim, né? É a escuta, sabe? Porque os dados, ele vai trazer números. Sim, mas números... a escuta da mulher vai fazer toda a diferença. Até para você quebrar um ciclo, para você desenvolver políticas públicas. Aí, ó, políticas públicas, é isso aí, Camila. Que vá impactar diretamente nesse ciclo e que possa mudar a realidade, porque essa realidade não vai mudar de hoje para amanhã. Não. Então tem que ser uma política de governo que seja instituída e que seja levada em continuidade. Então esse é um projeto que a gente está pensando em começar, de escuta ativa de mulheres,
dentro de porque a gente está próximo agora de algumas unidades. E é uma sementinha aí que está nascendo para Tá plantando para criar bons frutos, né? Camila, mas assim, quando a gente fala de políticas públicas, né? A gente vai falar para mulheres num geral, né? Mas você acha que dentro de um sistema, né? Vamos falar do prisional, que infelizmente é o que você tá ligado. Esse abandono, essa falta de oportunidade também se dá face à cor da pele? Sim, eu acho que a cor da pele, a formação da nossa sociedade, o quanto mulheres negras, hoje a gente sabe que a maioria são em subempregos. A formação da nossa sociedade, então isso aí significa falta de estudo? Eu digo de estudo, de oportunidade, de acesso à informação, de disponibilidade de oportunidades para as mulheres negras, que a gente está na base da pirâmide, como a gente já falou, se a gente está mais longe de acessos à educação, à saúde, então a tudo isso. Então, acho que aí vira um ciclo, e aí acaba impactando o final. Esse impacto que você vê que dá na sociedade, no nosso sistema, você acha que se nós tivéssemos mais acesso à educação, algumas informações, você acha que isso mudaria? Sim, eu acho que aos poucos tem que ser uma política de longo prazo. Tem que ser instituída uma formação voltada para um público, vamos dizer assim, um eixo de mulheres. Um eixo feminino. Um feminino, mulheres negras de baixa renda, que aí você vai dar o acesso à informação, formação e prosseguimento. Então, você pode dar uma mentoria e aí você vai acompanhando a evolução dessas mulheres. Você faz parte de alguma ONG que faz algum trabalho com essas mulheres de baixa renda? Já pensou nisso? Não, eu faço parte de alguns grupos, faço parte do Mulheres do Brasil, faço parte do Ubuntu, que a gente trabalha com lideranças, e sou mentora de executivas que estão começando o processo de formação executiva. Esse não. Esse nicho ainda não. Você nunca pensou em... Não, mas a ideia tá vindo já. Então, doutor, porque você é uma pessoa que vive isso todos os dias e vê todo esse processo, essa transformação. Você acha que não seria importante? Sim. Isso eu tô falando pra Camila. Essa aqui já é a lição que eu vou levar daqui. Não seria importante pra Camila tentar fazer essa diferença para essas mulheres que não têm esse acesso? É igual diz a Grazi Mendes, ela fala muito, né? Qual o poder que sua caneta alcança? Então, eu acho que o que eu vou levar daqui é bem isso. Então, o poder da nossa caneta alcança tudo desde que nós tenhamos vontade, né? Então é isso que eu vou levar daqui, desse bate-papo, é isso. A gente já sai daqui com um projeto em mente já. É muito importante isso, né, Camila? E a Camila, mãe de 2 meninas maravilhosas gêmeas, como que é essa Camila? É desafiador. Eu falo que esse é o trabalho mais gostoso do mundo. É desafiador, é bom. Para mim é gratificante ser mãe de gêmeas. Hoje as meninas têm 12 anos. Não foi uma gestação fácil, não é um processo fácil, como nada é fácil. Mas eu digo que é o melhor trabalho do mundo para mim. Ter elas e pensar no futuro delas. Futuro delas. Os nossos tempos mudaram. Muito. E o que você tem medo do futuro delas? Com essa mudança de situação, de vida. Qual que é o maior temor que você tem para suas filhas? Que são meninas negras, né? Boa pergunta. Maior temor? Como meninas negras na sociedade. Inseridas na sociedade. Eu acho que eu já passei por tantos desafios com elas agora, que eu não, em questão de raça, gênero, eu acho que elas se saem super bem, sabe? Se dá com os desafios que a gente passa diariamente. Porque você ensina isso para elas? Sim, desde pequenininha elas estão comigo nos grupos, nos movimentos. Então, formação e letramento racial, elas já têm, acho que... Você acha importante ensinar isso para suas filhas? Formação e letramento racial? Sim, até para o desenvolvimento delas e para elas saberem lidar com o desafio diário. Porque a gente passa o desafio diário. Todo dia tem alguma coisinha. Uma novidade, né? Então, e agora com 12 anos, vai chegando a adolescência,
Aí ela cria uma visão, elas têm uma visão muito assim, pelo menos isso é um feedback que eu recebo dos professores também, que elas têm uma visão muito boa, vamos dizer assim. De aceitação delas mesmas. Delas. Camila, eu te falo isso porque eu vou fazer uma pergunta. Você, nessa sua trajetória da sua vida, você já passou alguma situação desconfortável enquanto mulher preta na sociedade? Você recorda de alguma coisa? Olha, um que me marcou muito foi quando eu, dentro do serviço, eu mudei algumas coisas, que eu falo que eu fui ter um letramento racial um pouco tarde. Mas nunca é tarde para se recomeçar alguma coisa na vida. Então, um exemplo, vamos dizer assim, eu sempre aceitei muitos apelidos, muito isso, e uma das formas da mentoria me moldar era, tipo, não, sem apelidos, você já está num cargo de direção, uma formação, vamos mudar um pouco a postura. E nessa de mudar a postura, eu falei, gente, vamos... Dentro da equipe, né? Já era uma equipe de 23 pessoas, a gente levava um pouco mais leve, talvez o meu incômodo possa ser isso e eu não tenha identificado. E aí eu falei, sem apelidos, sem nada. E o que me marcou foi que uma colega virou para mim e falou, e como é que eu vou te chamar? Porque ela te chamava do quê? Aí que a gente tinha diversos apelidos. Então era preta, era chefe. Eu falei... Continua me chamando da mesma coisa. Ué. Aí eu falei, eu tenho um nome. Então isso foi aonde me marcou. E para mim eu levava como... Tudo bem me chamar de apelidos... Pra mim, eu não via mal nenhum, mas quando Mas, chefe, você vê? Isso... Ah, você tá falando isso daí, eu fico pensando. Sabe por quê? Tem a minha irmã, né? Que nos apresentou. E o apelido dela na família é Pretinha. E a Pretinha, que é a Lolita, é a mais clara da família. E se alguém um dia falar pra mim, você não pode chamar sua irmã pelo apelido? Mas eu acho que aí vai do ciclo. E do espaço que a gente está. Nossa, mas vai dar um ciclo de confusão, porque eu não vou deixar de chamar. Não deixa. É igual. Aí vamos pra... Esse foi o impacto maior. Mas esse foi o impacto por causa do seu trabalho. No trabalho. Porque na sua vida, tem pessoas que te conhecem a vida inteira e te chamam de preta. Vai falar o quê? Que você é o quê? É preta. No serviço, pra mim, isso era normal. Mas aí eu fui entender o impacto desse em questão de nome. Ah, tá. Isso é o impacto do trabalho, então. No trabalho. Porque na sua vida pessoal você não pode trazer isso. Normal. Ah, tá. Essa pergunta... Quando eu digo ciclo, é isso. Porque, tipo, na minha família, me chamam de preto, eu chamo meus filhos de preto, me chamam de preto, chamo o marido de preto. Então, porque gente... Nós nos identificamos como isso. Não vemos nenhum problema nessa situação. Sim. Aí quando você falou isso, eu falei, mas como é que vai ser agora a vida? Aí mas que não tá fora? Esse impacto eu tive fora, na relação de trabalho. Porque aí eu falei, então... Foi na relação de trabalho. No trabalho não me chamem mais de preta. E aí ela veio e falou, e como é que eu vou te chamar? Aí eu falei, eu tenho um nome. Nossa, eu tenho um amigo que eu só chamo ele de chefe. E ele é meu amigo, não é meu chefe, mas chama ele de chefe. Se ele falar, me chama só pelo meu nome, eu falar, então nós vamos acabar a amizade agora. Acabou porque eu não vou conseguir. Mas isso me pegou de uma forma que eu falei, cara, como que a gente leva assim? E pra mim tava tudo bem. Como tá tudo bem em como ainda está tudo bem, né? Como ainda está tudo bem. Não dá pra levar ferro e fogo, né? Aí foi onde me pegou assim. Me impactou bastante essa questão de como as pessoas se referem a você no ambiente de trabalho. Mas essa pessoa, vou finalizar com essa pergunta. Mas se essa pessoa, que sempre te chamou de preta, que estava com você trabalhando há muito tempo, continuasse a te chamar de preta, qual o problema? Pra você, qual seria? Não, pra mim não teria problema, mas qual que foi o contexto? Eu era da equipe, tinha acabado de assumir a diretoria. Isso que eu quero saber, porque pra mim entender. O contexto que foi todo. Então, aí eu tive que criar, tipo, um certo distanciamento da equipe, porque eu era da equipe. Mas você não era chefe? Não. Tá. E aí eu falei, então vamos mudar daqui pra cá, até pra respeito e continuidade. E aí, por isso que veio a pergunta, eu vou te chamar como? Aí eu falei, eu tenho nome. E aí, por isso, essa foi onde me pegou direitinho. E aí, e depois sua relação com essas pessoas, como é que foi? Maravilhoso. Então tá. Então não trouxe problema nenhum. Porque às vezes traz um problema, traz uma situação desconfortável. Te chama de chefe, de preta até agora. Então não te trouxe nenhum desconforto na sua relação de trabalho. Não.
Ah, então tá bom. Respeitaram super o espaço, como eu respeito o espaço deles. Então foi super tranquilo. Bom, Camila, mais uma vez eu quero te agradecer Eu que agradeço. por estar aqui no nosso podcast. Hoje eu tô sem minha companheira de trabalho, Francisca, que tá na África, viu? Tá lá fazendo um Coisa curso, boa. tá contando a nossa história lá na África. Então, Francisca, um beijo pra você. Estamos sentindo sua falta aqui. Você ia gostar muito de ter esse bate-papo com a Francisca, mas ela está lá. E eu vou representá-la, que ela vai receber um prêmio também, viu? Mas depois eu conto. Ou quando ela voltar, ela conta. Ela vai receber um prêmio também muito importante, que é uma mulher preta guerreira. Então, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Sucesso para vocês. Para nós sempre. Então, encerramos mais um Conexão Aberta.